conceito que todas as dietas que visam perda de peso insistem na história é a questão do açúcar. É bem interessante. Açúcar, por que essa história com relação ao açúcar? Açúcar é açúcar de cana, que é a sacarose, pode ser branco, mascavo, orgânico e tal. Açúcar de cana, qual o problema dele? Não é caloria, como as pessoas têm, que é muito calórico. Bobagem, uma grama de açúcar tem 4 calorias. Uma grama de um carboidrato como arroz também tem 4 calorias. Uma grama de queijo, 4 calorias. Então o problema do açúcar não é a caloria. É que açúcar de cana, que é a sacarose específica, libera muita insulina pelo pâncreas e essa insulina bloqueia a lipase, que é justamente a enzima responsável pela queima da gordura. Onde a gente acumula gordura, quem queima a gordura é a lipase. E ela é bloqueada pela insulina, então o problema do açúcar não é caloria, é bloqueio. Açúcar de cana na dieta bloqueia a queima de gordura. É um bloqueio, não depende muito da quantidade, é um bloqueio longo de 6 a 7 horas e você estraga o dia. É uma coisa muito séria isso. Eu tinha uma paciente minha que estava fazendo dieta e ela falava, doutor João, estou fazendo direitinho e tal, não estou perdendo legal, emagrecimento. E a gente foi ver o problema dela simples, é que ela é gerente de banco e ficava no trabalho dela tomando todo dia 2, 3 cafezinhos com açúcar. Ela achou que não era importante. A hora que ela tirou o açúcar do café e pôs adoçante, em um mês ela perdeu 6,5 kg. Então o problema não é a caloria do açúcar no café, é o bloqueio. Então você tem que usar açúcar de cana, açúcar comum, de forma pontual, como o dia do doce. Todo mundo tem o dia do doce, né? Uma festinha infantil, ou por questões emocionais mesmo, você tem que se acabar no pacote de bolacha ou de bombom, mas isso daí tem que ser uma coisa, né? Um dia do doce, dia da guloseima, porque você perde o dia, né? Olha que notícia boa, se você ganha uma caixa de bombom e tiver que comer a caixa de bombom, você come ela inteira no dia, você engorda metade de alguém que pega aquela caixa de bombom e toda noite pega um. Porque você estragou um dia, a pessoa vai estragar a semana inteira. Então o problema é esse, é bloqueio. Açúcar é bloqueio. Então você vai bloquear no dia do doce, tem que ser seletivo, não é qualquer cafezinho, que vai te estragar o dia, tem que ser uma coisa que justifique estragar o dia como o dia do doce. E isso é interessante. E sabor doce é uma coisa também importante, porque nós sentimos falta de sabor doce. A gente gosta de sabor doce, todo mundo gosta, sente falta. Por que tem isso? Quando nós humanos e os animais também, quando a gente experimenta sabor doce, papilas gustativas sinalizam no cérebro, liberam substâncias que dão sensação de prazer. Você treina os animais assim, né? Por que dá torrão de açúcar para um cavalo quando você está treinando, para urso, dá chocolate para o teu cachorro, ver como ele fica feliz? Porque existe esse mecanismo que libera substâncias que dá prazer, é o mecanismo fisiológico. Quem tem esse mecanismo igualzinho aos animais é o bebezinho, né? Que por enquanto se comporta que nem um animal, o bebezinho recém-nascido. Por quê? As mães põem uma chupeta com açúcar para o bebê parar de chorar. E ele para na hora. Porque ele sente sabor doce, libera no cérebro e ele para de chorar. Ele se comporta que nem um cavalo, que nem um cachorro, e ele para de chorar. Só que para nós humanos isso vai ficando muito mais intenso, porque a gente é criado, nossa cultura, a gente é gratificado, é forma de carinho, de atenção e tudo mais, a infância toda, né? A gente é criado ganhando guloseimas e tudo mais, e quando a gente fica adulto, a gente não fica feliz que nem um cachorro, um cavalo, a gente fica muito mais com açúcar, porque a gente tem emocional em cima, não é só o mecanismo, a gente tem emocional também. Então a gente sente muito prazer de comer coisas de sabor doce. Então esse prazer de sabor doce
paladar doce deve ser mantido diariamente. Vocês comeram hoje, vocês comem todo dia. O que não pode ser é a sacarose, açúcar de cana. Mas você pode sentir esse sabor com a frutose, que é o açúcar da fruta, frutas doces, né? Seca, fruta seca, mel verdadeiro é frutose, ou que é mais inteligente, visando emagrecimento, é substituir por adoçantes, porque não são calóricos e também dão a sensação de sabor doce, né? E nós médicos somos bastante tranquilos em relação ao uso de adoçantes, porque a população consome há muito tempo, é mais de um século consumindo. Sacarina é o mais antigo, depois teve o ciclamato, acesulfame-K, estévia, aspartame, mais recente sacarose. Então são vários adoçantes que vão surgindo. Cientificamente não tem nada comprovado quanto o uso de adoçantes. Cuidado com a internet. Na internet saem umas coisas, claro, sem um crivo científico, né? Há uns anos atrás, vocês lembram, saiu que o aspartame dava tumor no cérebro. Assim, todo mundo ficou apavorado e tal, mas não tem nada científico quanto a isso, então a gente fica tranquilo com o uso de adoçantes. Existe uma ressalva em relação ao aspartame, porque ele é composto de uma substância que chama fenilalanina. Essa substância ela é proibitiva para crianças que nascem com uma doença genética rara, mas existe, que chama fenilcetonúria. É uma doença que tem que detectar num teste pezinho na maternidade, porque ela dá retardo mental na primeira infância. É muito grave a doença e não pode consumir nada que tenha fenilalanina, como tem no aspartame, tem fenilalanina também na gema de ovo, no queijo, em outros alimentos, né? Então é uma situação muito específica. Por conta disso, alguns obstetras, não sabendo se a mãe pode estar gerando o bebezinho com essa síndrome, preferem que não use aspartame na gravidez. Mas a gente não confirmou cientificamente se passa ou não pela barreira placentária, né, o aspartame. Então, quer dizer, é a única ressalva em uso de adoçantes. Não tem adoçante melhor do que o outro, depende do paladar de cada indivíduo. A própria Organização Mundial de Saúde, ela dá um limite de consumo de adoçantes. De novo, a gente fica tranquilos, porque é com muita folga, né, esse limite de consumo. Por exemplo, um indivíduo, só para exemplificar, 70 quilos, tomando um refrigerante dietético, ou uma Coca, ou uma Guaraná Diet, para ele chegar no limite diário de consumo, ele teria que consumir mais do que 8 litros de Coca Zero, Guaraná Zero por dia, entendeu? É com muita folga, né? Então, na rotina nossa, cafezinho, chazinhos, docinhos e tal, você não chega no limite de consumo. Então, não se estressem com o uso de adoçantes. É uma coisa tranquila.